A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Chicão, mais uma vez aqui, uma alegria poder estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, hoje quarta-feira. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, você que abriu aí as portas da internet, no seu computador em casa, que a graça do Senhor esteja sobre os seus negócios, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você vai ter agora a oportunidade de você estar entregando os seus dízimos, as suas ofertas, como você está vendo aqui na camiseta, tô dentro. É um propósito que nós estamos fazendo agora, começando uma ideia do nosso novo templo, da construção. Então não fique de fora, você vai vendo aí mais para frente um lançamento oficial, mas vai ficar lindo, vamos colher vidas. Então não fique de fora, fica ligado aí no YouTube, nas redes sociais da Before the Throne, Diante do Trono, e vai ser bênção na sua vida. Abra o teu coração, recebe aquilo que Deus tem para você nesta noite, no nome de Jesus. Eu sei que nada sou, mas vi meu
Paz do Senhor Jesus, meu irmão, pastor Chicão, mais uma vez aqui com essa alegria de poder compartilhar com você a palavra desta noite. Eu quero dizer para você, tenha coragem. Enche o peito de ar, tenha coragem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha, tenha coragem. Quero compartilhar com você agora aqui, você provavelmente já leu essa palavra, mas eu quero trazer para você uma lembrança de que Deus é contigo. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade. Eu quero que você encha o peito de ar aí na tua casa, ó. Tenha coragem. Fica firme. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O título é Jesus anda sobre as águas. Versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, disse Jesus. Então saiu Pedro do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tenha coragem. Vamos aqui pensar nessas situações que Pedro viveu, os discípulos viveram, que Jesus estava ali. E vamos nos colocar no dia de hoje. Como vencer e chegar do outro lado? Olha, meus irmãos, um pouquinho antes dessa passagem, os discípulos viveram o momento da multiplicação do pão, dos pães e dos peixes. Havia uma grande multidão, já era noite. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: olha, vamos mandar o povo embora, já está noite, aqui é deserto. Jesus falou: olha, não, nós não podemos mandar eles embora, vamos dar comida para eles. Discípulos, olha, como é que nós vamos, né? Olhar em volta no meio do deserto, não tinha Walmart, não tinha Winn-Dixie, não tinha nada, não tinha lugar para comprar nada. Jesus falou: o que vocês estão? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus pega, manda sentar, faz a multiplicação do pães e dos peixes, há aquele milagre. E então Jesus chega para os discípulos e diz: olha, vão para o outro lado. Jesus disse, a palavra de Deus diz que Jesus insistiu. Eu acredito, sabe, quem já viu conferência, né, grandes conferências, a palavra de Deus diz que lá ele estava curando pessoas. Jesus estava curando e curando. Você imagina os discípulos em volta, Jesus chegando, curando os enfermos, era coxo, era milagre atrás de milagre. Eu acredito que todo mundo ali queria tirar um selfie com Jesus, né? Queria tirar um selfie com os discípulos. Olha, Jesus curou, eu fui curado. Aquela confusão boa. Chegou uma hora, Jesus falou com os discípulos: olha, entra no barco, vão lá para o outro lado. Vocês vão lá para o outro lado e eu vou ficar aqui. Ele insistiu, os discípulos entraram no barco. Primeiro ali houve uma palavra. Jesus disse para eles assim: ó, vá para o outro lado. Se você entender o que Jesus disse, ele falou: olha, vai para o outro lado. Nós precisamos entender que quando Jesus disse para eles, vá para o outro lado, eles iam chegar lá. Quando Jesus fala conosco, olha, eu estou com você, isso não quer dizer que não vai haver
tempestade no caminho. Isso não quer dizer que não vai haver tempestade. O primeiro passo é que nós precisamos manter a promessa no coração. Jesus já falou, vai prosperar a sua vida. Jesus mandou você ir para um país. Jesus mandou você abrir um business. Jesus mandou você fazer isso. Olha, mantenha a promessa, mantenha firme. Se ele falou, vai se cumprir. As circunstâncias estão contrárias, mantenha. Você, olha, respira, tenha coragem. Primeiro ponto, precisamos manter a promessa no coração. Segundo, vai haver tempestade no caminho. Veja bem, meus irmãos, eu lendo aqui no versículo, a gente vê que Jesus despediu os discípulos e Jesus subiu no monte. Então, eu lendo um pouquinho em casa, eu comecei a visualizar e eu comecei a rir um pouquinho sobre esse Jesus subiu ao monte. Por quê? Em cima do monte a gente vê tudo, né? Então, eu imagino Jesus subiu ao monte, os discípulos entraram no barco, o barco começou a sair e, de repente, o tempo virou. Isso que o tempo virou, começou aquela confusão dentro do barco, os discípulos molhados, barco à vela, o remo, aquela dificuldade toda. Eu acredito que Jesus, vendo aquilo lá, vendo aquela confusão, deu aquela compaixão no coração dele. Talvez ele pensou, será que eles não aprenderam? Será que eles não viram os milagres que eu já operei? E eu falei com eles que era para eles irem para o outro lado. Só que no meio desse caminho aqui, até o lugar da promessa, houve o quê? Circunstância. No meio da promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, há circunstâncias. O dia continua tendo 24 horas, a semana continua tendo 7 dias, você fica gripado, você fica doente, criança fica doente, você tem que trabalhar, existem as coisas do dia a dia. Então, quando há promessa, quando a gente recebe, às vezes, uma palavra de Deus de alguém, a gente acha assim, não preciso fazer mais nada, vai dar tudo certo, vai ser maravilha, não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter traição, não vai ter complicação. Meu irmão, foca na promessa. Foca na promessa. Houve aquela confusão, Jesus entrou, começou a andar sobre as águas. Gente, eu fico imaginando isso. Os discípulos no barco, aquela neblina, aquele vento, aquela confusão, o povo tentando se segurar. Eu não sei quantas pessoas realmente tinham naquele barco, mas eu não sei se você já esteve em alto mar, eu já fui pescar por aqui. E assim, quando vira, o tempo vira, e é um negócio muito estranho. A onda, sabe, fica complicado. E olha que o barco que eu estava era um barquinho que tinha motor, que tinha ar-condicionado, que tinha... Mas naquela época não, era remo, era vento. Aquela confusão toda, de repente, a palavra de Deus diz que eles viram um trem vindo em direção deles. De repente, eles olharam e viram, e acharam fantasma. Esse negócio de fantasma aí, gente, já está na Bíblia há muito tempo. Esse negócio de ghost, fantasma, vulto, isso já é antigo. Mas a palavra de Deus diz que eles viram aquilo e ficaram mais apavorados. Eu não sei se eles olhavam mais preocupados com a tempestade ou com aquele fantasma que estava vindo em direção a eles. Jesus, mais uma vez, na misericórdia deles, ele diz assim, olha, não fica preocupado, não sou eu. Aqui entra um momento de posicionamento. Nos posicionar. Ponto 3. Precisamos nos posicionar corretamente na tempestade. Olha o que Pedro fez. Pedro virou e falou assim, Jesus, é você? Deixa eu andar aí, deixa eu ir aí. Eu fico imaginando nessa situação toda, olha aqui, eu vejo Pedro da seguinte forma, meu irmão. Pedro, quando ele viu Jesus, ele falou assim, eu prefiro correr para Jesus que lá eu estou seguro. Se eu ficar aqui no barco, o trem vai afundar. Ele correu para os pés do Pai. No momento de tempestade, qual é o meu posicionamento? Eu vou ficar chorando, eu vou ficar lamentando, eu vou ficar culpando, por causa disso. Foi o fulano que fez isso. Ele me traiu. Não, qual que é o posicionamento? Nós temos que fazer como Pedro. Jesus, eu posso ir até aí? Eu falei, Jesus, eu preciso do Senhor. Esse é o meu posicionamento, o seu. Precisamos correr para Jesus. Só que olha só, gente, que coisa mais interessante, doido, maravilhoso ao mesmo tempo. Tá o mar, tá o barco. Pedro fala, Jesus, eu posso ir aí? Jesus fala, pode, Pedro, vem. Pedro vai,
coloca o pé para fora do barco. Eu, quando era criança, eu às vezes brincava tentando correr em cima da água na piscina. Acho que todo mundo já fez isso. Olhava aquela piscina assim, saía correndo e dava, nem um passo não dava, afundava. Aí Pedro vai e coloca o pé para fora do barco. E aí ele pisa firme. Ele pisa firme. Eu acredito que ele olhou para Jesus, ele pisou, olhou para os discípulos, o pessoal devia estar olhando assim para Pedro. E daqui a pouco Pedro vai e coloca, e quando ele coloca o outro aqui, ele fica firme. Eu fico imaginando essa situação, ele olhando para baixo, ele olhando, ficou firme, olha para Jesus, olha para o Jesus, daqui a pouco ele vira e vai em direção a Jesus. Eu não sei quantos passos Pedro deu, não sei quantos metros que ele andou, mas ele deu alguns passos. A palavra de Deus diz que ele foi em direção a Jesus. Então ele começou a andar. Só que quando ele começou a andar, eu acho que caiu em si onde é que ele estava. Ele teve aquela posição de fé, de repente ele, gente, eu estou andando sobre as águas, como é que pode isso? A água, sabe, não dá para andar. E a palavra de Deus diz que ele começou a afundar. Mas ele teve o quê? Um posicionamento. Qual que é a posição de Pedro? Eu vou correr para Jesus. Essa que tem que ser o posicionamento meu e seu. Tá difícil, a onda, complicado, traição, tá sem dinheiro, tá sem trabalho. Se posiciona. Você enche o peito, aí como eu falei com você no início, enche o peito diário e fala, não, eu vou correr para Jesus, tem uma promessa, eu vou chegar do outro lado, tem uma promessa que Jesus está comigo, eu vou me posicionar, eu vou correr para os pés do Jesus, vai para Jesus, vai para Jesus. Só que mesmo nessas escolhas nós somos inconstantes. Pedro começou a afundar, Jesus foi lá, deu a mão a Pedro e ajudou ele a ficar de pé. Ponto 4. Ele exercitou a ousadia e a fé. Meu irmão, isso daí é o grande mistério do cristianismo. É você acreditar que vai dar certo quando tudo está mostrando errado. É acreditar na palavra de Deus, é ter fé que vai acreditar, e aí você olha para a circunstância e você fala, não tem como. Não tem como, não vai dar certo. Se a gente corre para Jesus, meu irmão, se todo dia de manhã você acorda, você enche o seu coração da palavra de Deus, se você acorda de manhã com louvor, se você vai trabalhar dirigindo o teu carro, escutando louvor, escutando uma pregação, você vai chegar no seu trabalho, você vai chegar mais leve, você vai chegar com ousadia, você vai chegar com fé, vai chegar a circunstância, você vai olhar aquilo e na hora você vai falar assim, não, eu não aceito isso. No nome de Jesus, Deus vai mover, Deus vai fazer. É ousadia, é fé, é ousadia, é fé. Ousadia e fé sempre é contrário às circunstâncias que a gente está vivendo. Voltando um pouquinho para a palavra, Jesus vai, pega Pedro. A palavra de Deus diz que ele levanta Pedro. Veja bem, meus irmãos. Quando Jesus dá a mão a Pedro, há uma distância até onde Pedro saiu do barco para andar até Jesus. Ele deu, vamos botar aí 5 passos, 6 passos, eu não sei. Quando ele afundou, Jesus foi, pegou na mão dele, levantou, e aí eu acredito que ele teve que voltar a andar nas águas de novo. A palavra de Deus não diz que Jesus carregou Pedro nos braços. A palavra diz que Jesus pegou na mão de Pedro, e aí eu acredito assim, Pedro, como um filho, né, pegou na mão de Jesus, olhou, e eles voltaram a andar sobre as águas. Quando nós estamos com Jesus, meus irmãos, nós vencemos as circunstâncias, não sabemos como. Até Jesus e Pedro voltar até o barco, que foi onde eles andaram, para voltar até o barco, eles tiveram que andar. Os passos que Pedro deu sozinho, ele afundou. Os passos que ele deu na mão de Jesus, ele voltou para a segurança. Ele voltou para o barco. Como ficou a cabeça de Pedro ou dos discípulos quando eles voltaram para dentro do barco? A palavra de Deus diz que quando eles entraram, cessou a tempestade. Convida Jesus para a sua vida. Convida Jesus para as suas circunstâncias. Convida Jesus
para a tempestade que está na sua vida. Ponto 5. Sempre há misericórdia. Precisamos nos lembrar de que a misericórdia sempre nos alcança. Nós servimos um Deus misericordioso. Você imagina, Jesus falou com Pedro assim, Pedro, homem de pequena fé. Agora, se ele chamou Pedro um homem de pequena fé, eu não sei onde é que eu me enquadro. Pedro foi ousado para andar sobre as águas, mas aí ele afundou e Jesus fala, homem de pequena fé. Meu irmão, ele andou sobre as águas. Ele sempre foi um cara explosivo, mas ele tinha certeza do seguinte, eu estou com Jesus, não abro mão de Jesus, e eu quero dizer para você, no nome de Jesus, não abra mão de Jesus. Não abra mão de congregar na sua igreja. Não abra mão de se ajudar no ministério na igreja. Isso daí é você andar de mãos dadas com Jesus. É você ocupar o seu tempo com as coisas do Senhor. É você se envolver na casa de Deus. Nós estamos na tempestade. A tempestade não pode te afastar de Jesus. A luta não pode te afastar de Jesus. Isso tem que trazer você para perto de Jesus. Jesus, ele é misericordioso. Ele não quer saber qual é o tamanho do pecado que você cometeu. Ele quer que você venha até ele e reconheça o seu pecado, reconheça o seu erro e fala, Jesus, segura na minha mão. Eu preciso do Senhor. Ele está disponível para a sua vida hoje, para a minha vida. Você está desanimado, meu irmão? Olha, enche o peito de ar. Você só precisa falar assim, Jesus, me ajuda. Não me deixe afundar. Senhor, eu fui, mau caráter com a minha esposa. Senhor, eu fui mau caráter com meu marido, com meus filhos. Olha, Senhor, eu passei a perna no meu sócio. Olha, Senhor, eu fiz isso. Olha, Jesus, a misericórdia dele é infinita, é inesgotável, meu irmão. Não perca a oportunidade do seu arrependimento. Nós estamos chegando a um tempo de final dos tempos. São tantos problemas pelo mundo, meu irmão. Jesus é a solução da sua vida e da minha vida. Nele há misericórdia. Nele há misericórdia. Tenha coragem. A escolha certa é Jesus. A escolha certa não são coisas, não são pessoas, é Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Tenha coragem, meu irmão. Em Jesus você vai vencer. Você está sem dinheiro para pagar suas contas? Está apertando? Corra para Jesus. Ele vai operar um milagre. Você teve uma notícia de um médico que está dizendo que não vai dar certo? Corre para Jesus, ele é o médico dos médicos. Se você está com problema, não está conseguindo trabalho, está sem... Corre para Jesus, ele vai mover a seu favor. Eu quero abençoar a sua vida no poder que há no nome de Jesus. Tenha coragem, fique firme, irmão, vai dar certo. Até Jesus voltar, nós precisamos disso daqui, ó. Nós precisamos da palavra. Tantas, histórias, tantas coisas que aconteceram na palavra, de milagres que nós vemos como esse. Por que que comigo vai dar errado? Por que que Jesus não vai chegar na hora certa? Por que que comigo sempre é tudo difícil, meu irmão? Jesus está com você. Jesus está comigo. Fica firme. O amanhã vai chegar. A misericórdia do Senhor se renovou sobre você nessa manhã. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus negócios. Prospere a sua vida. Olha, encha o seu peito de ar. Tenha coragem, porque em Jesus há vitória. Eu quero abençoar a sua vida. Tenha coragem, meu irmão. Não fica triste, não. Jesus é contigo. Segura na mão de Deus e tudo vai dar certo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você. Fique na paz.